Olá! Hoje nós vamos entender um pouco sobre gestão de agenda. A primeira coisa a ser configurada são os seus horários de atendimento. E essa ação a gente vai conseguir fazer lá dentro do teu perfil. Então vamos em Administração, Meu Perfil. Aqui na aba Horários, nós vamos encontrar a disposição dos dias da semana, de forma em que vamos configurar cada um deles de acordo com a nossa realidade de atendimento. Então, segunda a domingo vão estar aqui separadinhos e aqui a gente vai ter a possibilidade de ativar apenas turno ou horários específicos. Eu vou trazer alguns exemplos de tipos de configuração que você vai adequar ao que se encaixa melhor na tua realidade. Então, aqui primeiro vamos considerar a configuração da agenda por turno. Digamos que você não tem um horário específico, seria por ordem de chegada, por exemplo, eu posso ativar apenas o turno desse dia de atendimento. Então, aqui na segunda-feira, digamos que eu atenda pela manhã e pela tarde. Vou deixar aqui ativo e caso eu tenha locais de atendimento distintos ali de acordo com o turno, então eu vou clicar no nome tarde, vou selecionar o meu local de atendimento. Aqui, se houver alguma sala específica, também consigo sinalizar. E também tem a opção de ativar ou desativar procedimentos por turno. Então, por exemplo, eu tenho um procedimento de retorno. Então, eu posso ativar esse retorno somente para o horário da manhã. Então, eu viria aqui à tarde e deixaria desativado, certo? Então, você pode estar ajustando ali também de acordo com a tua disponibilidade de atendimento. Lembrando que os procedimentos eles estão sendo apresentados de acordo com o local em que a gente configurou aqui. Vou salvar e aí pela manhã eu vou estar no consultório Rio Mar. Também posso modificar aqui o procedimento, turno, certo? E aí eu vou salvar. Agora nós vamos entender um pouquinho da realidade de especificar horários aqui em um dia da semana. Então, digamos que o meu horário de atendimento ele vai das 8 e eu finalizo ali às 17. O intervalo de minutos entre uma consulta e outra, digamos que seja de 15 minutos. Eu vou clicar aqui em adicionar. Automaticamente ele já vai deixar ativos os turnos que correspondem àquela janela de horários que eu defini e que ele vai distribuir de acordo com esse intervalo que eu delimitei. Digamos que aqui de meio-dia até as 12h45 eu estou no meu intervalo, então eu preciso excluir esses horários. Eu posso tanto clicar aqui em apagar, quanto colocar aqui das 12 até as 12h45 para remover. E assim ele removeu apenas o meu horário ali de almoço. Caso eu tenha algum horário avulso que eu deseje ali adicionar, digamos que eu vou disponibilizar às 17 horas na terça-feira, apenas um horário. Então eu preencho nesse primeiro campo, clico em adicionar e que ele vai ficar disponível. Assim como a gente acompanhou no processo anterior de especificar os nossos locais de atendimento de acordo com os turnos, nessa possibilidade aqui que estamos fazendo agora, a gente também vai ter essa opção. Então, clicando aqui em manhã, eu consigo especificar o meu local de atendimento, clicando aqui à tarde, local de atendimento e também os procedimentos por turno. Caso você queira deixar aí a sua agenda aberta durante todo o dia, só clicar aqui em horário integral. Lembrando que ao adicionar horário integral, a gente sempre precisa estar adicionando o local de atendimento. Então, caso você tenha esse processo ali do atendimento em consultórios diferentes, é importante que seja ativo ali os turnos para que você consiga especificar o seu local certinho. Caso tenha algum dia da semana que você não vá atender, lembre-se de checar se todas as opções estão cinza. Deixando tudo aqui em cinza, a plataforma vai compreender que aquele dia da semana você não tem atendimento. Definido primeiro a tua disponibilidade e horários, agora a gente vai trabalhar com a movimentação de agendamento. Então eu vou clicar aqui em agenda, novo agendamento, e esse vai ser o caminho para fazer os teus agendamentos ali dos pacientes. A gente vai ter algumas possibilidades nessa primeira etapa, que seria associar um paciente ao agendamento que vai ser realizado. Eu posso tanto adicionar um paciente que já está cadastrado na tua base, então, por exemplo, eu poderia pesquisar aqui a Amélia,
e aí ele já vai puxar as informações conforme o preenchimento que já foi feito, ou caso esse paciente seja ali o primeiro atendimento dele, eu vou estar preenchendo esses campos e ao finalizar o agendamento, ele vai ter executado as duas ações, tanto de fazer o agendamento quanto de cadastro desse paciente na tua base. Então aqui eu vou trazer um paciente já cadastrado e aqui abaixo então a gente começa o processo de sinalização do agendamento. Primeiro eu vou dizer qual vai ser a data desse agendamento. Vou permanecer aqui no dia 29, local de atendimento, o profissional que vai atender, horário, isso aqui ele vai puxar de acordo com essa configuração que a gente viu anteriormente, considerando o local de atendimento e o dia da semana que se encontra, e aqui ele vai puxar a listagem de procedimentos que já foram cadastrados. Vou clicar em consulta, nós vamos ter algumas opções de utilização aqui nessa mesma página. Então, caso a gente precise fazer o agendamento para aquele paciente de mais de um procedimento ou em dias diferentes, a gente pode utilizar a funcionalidade dos múltiplos agendamentos. Então, clicando aqui em adicionar agendamento, ele vai literalmente trazer uma nova opção de preenchimento do agendamento. Então, digamos que isso aqui seja em uma outra data. Posso colocar aqui que vai ser amanhã. Eu posso modificar o local de atendimento, o profissional, a data, o horário, o procedimento. É literalmente um novo campo de possibilidades ali relacionado àquele paciente que a gente já sinalizou. Eu vou adicionar aqui uma segunda-feira, considerando o formato de agenda que está diferente. Então, vou colocar aqui. Como a gente ativou apenas o turno, o processo de adição aqui do horário vai ser manual. Então, vou colocar aqui as 10 horas, adicionar um procedimento. E caso eu tenha alguma exceção, por exemplo, eu configurei a minha agenda para o local de atendimento de Casa Forte no dia da semana quarta-feira, mas vai ter ali um dia que eu preciso agendar para um outro local de atendimento que não foi o configurado. Você vai conseguir fazer esse processo, porém, a opção que vai aparecer para você adicionar vai ser apenas de encaixe. Assim você vai conseguir adicionar posteriormente qual vai ser o horário de atendimento desse paciente. Seguindo aqui abaixo, nós temos também outra funcionalidade, que são os multi-convidados. Os multi-convidados, ele vai vir ali para facilitar o teu dia a dia quando você precisa que uma pessoa esteja presente naquele atendimento. Por exemplo, eu estou durante uma consulta e eu preciso da opinião de um especialista ali em cardiologia. Então, eu posso adicionar esse profissional de saúde como um multi-convidado para que eu consiga ter esse laudo ali, né, essa interação desse profissional. Assim como se eu tenho ali uma adolescente e eu preciso que os pais estejam nesse atendimento, e são pais que estão em locais diferentes, eu posso adicionar também esse responsável como um multi-convidado para que ele possa participar dessa consulta. Então aqui a gente seleciona a categoria. Uma vez que eu seleciono o profissional de saúde, eu vou selecionar também a especialidade dele, mas eu vou colocar aqui apenas como responsável legal. Vou colocar o nome dessa pessoa, e-mail, telefone e vou clicar em adicionar convidado. Eu posso adicionar até 48 pessoas dentro dessa mesma consulta. Aqui eu vou conseguir acompanhar a listagem de pessoas que foram adicionadas, certo? E elas irão receber esse link de acesso nas informações que a gente adicionou aqui, de e-mail e telefone. Seguindo um pouco mais abaixo, nós temos também a opção de recorrência. Então, se a gente está fazendo o processo de agendamento, né, de um atendimento que ele vai ser recorrente, por exemplo, essa pessoa vai fazer uma sessão de fisioterapia. E essa sessão ela vai ser toda quinta-feira. Então, eu posso selecionar que esse atendimento aqui, ele é um atendimento recorrente. Então, clicando aqui em recorrência, eu seleciono que esse agendamento se repete por quantas vezes. Digamos que vão ser 5 sessões. E aqui eu tenho como selecionar se vai ser de forma semanal, quinzenal ou mensal. Semanal, ele vai considerar o dia da semana em que a gente está fazendo esse processo e vai literalmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V das informações que a gente está adicionando aqui para as semanas seguintes, conforme a quantidade que a gente selecionou ali. Quando a gente fala sobre quinzena, novamente, ele vai fazer a contagem das quinzenas de acordo com o número de vezes em que a gente disse que isso vai se repetir. E mensalmente ele vai considerar a data. Então, se a gente está sinalizando aqui que é no dia 2 de fevereiro, ele vai se repetir dia 2 de março, abril,
maio, junho e julho, sempre na mesma data, mesmo horário, local de atendimento, procedimento profissional e, importante, o paciente. Aqui abaixo nós temos uma abinha de observações e um ponto importante é que nós adicionamos a funcionalidade de múltiplos agendamentos. Então, eu adicionei 2 tipos de atendimento para aquele mesmo paciente. As funcionalidades de multiconvidados e de recorrência, assim como o campo de observações, elas vão ser possíveis de acordo com cada agendamento. Então, cada quadro de agendamento, digamos assim, vão ter as possibilidades dos múltiplos convidados, da recorrência e da adição de algum tipo de observação referente àquele agendamento. Feito isso, a gente vai clicar em marcar agendamento. Agendamento marcado, vou conseguir visualizar as informações certinhas aqui. E ainda sobre gestão de agenda, algo importante a se falar, principalmente relacionado ao tipo de configuração em que a gente utiliza, é o bloqueio de datas e horários, da tua agenda. Então, trazendo um pouco para a realidade, digamos que em fevereiro nós não vamos ter expediente ali, não vamos ter atendimento no dia 12. Então, eu clico no dia 12, como é um dia que está configurado lá no meu perfil ali, o dia da semana da quinta-feira, com o dia que eu atendo. No dia 12 eu não vou estar atendendo, eu seleciono aqui, venho na minha engrenagem e clico em desativar dia. Vou confirmar e o meu dia ali foi bloqueado. Se eu, por exemplo, no dia 13, eu só vou atender no turno da manhã, quero bloquear os meus atendimentos à tarde, mesmo fluxo, clico na data específica, engrenagem, horários, e aqui eu vou arrastar para baixo os horários em que eu quero bloquear a minha agenda. Vou clicar confirmar. E assim, a minha agenda vai ficar bloqueada para o turno da tarde, deixando disponível apenas os horários ali que eu sinalizei. Para facilitar essa visualização, você pode utilizar o recurso aqui da forma de visualização de agenda, no lugar de dia, colocar em mês. Assim eu consigo ter uma melhor gestão, conseguindo visualizar se já tenho agendamentos marcados, quais são as datas que eu preciso trancar e fazer esse movimento ali antecipadamente. Caso você possua mais de uma conta, em clínicas que utilizam a plataforma e tenha o processo ali de troca, você pode também observar que, de acordo com a sua ocupação de agenda ali, ele vai sinalizar na sua agenda da outra clínica que você já está com aquele horário reservado. Essas informações são preciosas e super importantes para que você tenha uma boa gestão ali da tua agenda. Mas qualquer dúvida, o nosso time está disponível para te auxiliar. Até mais!